Feche os seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente e me faça entender, ilumine o meu coração e me permita sentir que a Tua palavra, sob o poder do Teu Espírito Santo, mude o meu coração, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Leia comigo a palavra do Senhor que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O que diz o versículo 3? Leia comigo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí o versículo 4, meus irmãos, tem algo que é muito precioso para o nosso entendimento. Leia comigo. E comendo com eles, determinou-lhes. Qual foi a determinação que Jesus deu a eles? Mas que esperassem a promessa do Pai. De quem foi a promessa? De quem foi a promessa? Do Pai. Quem anunciou a promessa do Pai? Jesus. Mas vamos dizer aqui, o Filho, tá bom? De quem foi a promessa? Quem anunciou a promessa do Pai? O Filho. Versículo 5: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, leia comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Irmãos, uma pergunta para começar a conversa. Qual a diferença entre viver o natural, que é o campo de visão do homem, e o sobrenatural, que é o lugar exclusivo da ação de Deus? Vou repetir a pergunta. Qual a diferença entre viver o natural, que é o campo de visão do ser humano, e o sobrenatural, que é o lugar exclusivo da ação de Deus? Qual a diferença? Vou dar alguns exemplos a vocês. Achar que está sempre certo, é natural. Reconhecer humildemente os seus erros pessoais é sobrenatural. Murmurar é natural. Aprender a se alegrar em toda e qualquer situação é sobrenatural. Invejar alguém é natural. Alegrar-se com a vitória do outro é sobrenatural. Falar mal de alguém ausente é natural. Respeitar o próximo, mesmo que distante, é sobrenatural. Está apertando? Ver defeitos nos outros é natural, pastor. É natural. Perceber antes os próprios defeitos é sobrenatural. Ter medo do futuro é natural. Confiar em Deus e seguir caminhando é sobrenatural. Ir à igreja é natural. Ser a igreja é sobrenatural. Ficar ansioso é natural. Descansar no Senhor é sobrenatural. Brigar é natural. Perdoar é sobrenatural. Guardar mágoas é natural. Perdoar e deixar o passado passar é sobrenatural. Lembrar-se de coisas ruins é natural.
trazer à memória o que pode dar esperança é sobrenatural. Qual a diferença entre viver o natural, que é o campo de visão do homem, e o sobrenatural, que é o lugar da ação divina? Deus quer nos ensinar a viver o sobrenatural naturalmente. Por isso o desafio para nós hoje é: viva o sobrenatural naturalmente, em nome de Jesus. O natural é gerado pela natureza humana. O natural é gerado pela natureza humana, pela nossa humanidade, que é pecadora, que é decaída, que é contaminada. O que se pode esperar de uma natureza assim? O que se pode esperar de uma natureza marcada pelo pecado, marcada pela queda? O que se pode esperar? Da natureza humana não se pode esperar nada bom. O que nós devemos esperar é da ação sobrenatural de Deus e clamar por ela e pedir ao Senhor: Pai, haja de forma sobrenatural na minha vida, me ensine a ver aquilo que eu não conseguir enxergar ainda, porque a minha visão natural está contaminada pelo pecado e ela me impede de enxergar aquilo que Deus tem para ser realizado na minha, na sua vida, na nossa vida. Ou seja, tem coisas que estão diante dos nossos olhos, mas a nossa natureza humana não permite que a gente enxergue. Mas quando nós enxergamos sob o impacto ou com a lente do Espírito Santo de Deus, os nossos olhos são abertos. Eu quero dar a vocês um exemplo prático. Jesus estava com seus discípulos, isso é Mateus capítulo 14. Quem puder abrir, marca Atos e vamos lá. Mateus capítulo 14, os versículos 13 até o versículo 21, conta um episódio muito legal que aconteceu na vida de Cristo, onde a experiência da multiplicação de pães e peixes é uma realidade maravilhosa que Jesus apresenta. Eles estão ali, Jesus está ministrando, e os discípulos dizem: mestre, manda o pessoal embora, porque não tem nada para comer no caminho. E Jesus faz a eles uma pergunta. Veja, estou lendo Mateus 14, versículos 13 a 21, mas lendo especificamente aqui agora, a partir do versículo 15. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Versículo 16, quem achou, leia comigo. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Certo? Um minutinho. Eles estavam vendo uma coisa e Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. O que é que Jesus estava enxergando que eles não estavam? O olhar natural deles vem como resposta agora, de maneira clara, no versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, na visão natural, fruto da natureza humana, o que eles estavam enxergando era o óbvio, era aquilo que muita gente hoje ainda enxerga, diante de uma circunstância. O seu olhar é natural, é fruto da natureza humana. Não há uma ação sobrenatural e nem uma visão sobrenatural daquilo que o Senhor realizaria, ou realizará, ou realizou no texto bíblico. Aí o que Jesus faz? O versículo 17 é o que vê a natureza humana. Aí Jesus diz o que no versículo 18? Então ele disse: trazei-mos. Aí veja o que acontece no versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, o que Jesus Cristo fez? Leia comigo. Tomou o quê? Espera um minutinho. O que é que eles viram antes? 5 pães e 2 peixes, ok? Eles viram o quê, irmãos? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus tomou aquilo que eles estavam vendo, ou seja, 5 pães e 2 peixes, ou seja, o natural. Veja a continuação do texto. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Versículo 20, leia comigo. Todos comeram? 12 cestos cheios. 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quantos pães e peixes? Então veja, o que eles viram
o que eles viram era o óbvio, era o que estava diante dos olhos deles: 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus Cristo fez com 5 pães e 2 peixes? Ele multiplicou. E a partir daí, o que há é uma escola. Jesus está ensinando aqueles discípulos e a nós hoje que nós devemos olhar pela fé, porque pela fé nós podemos viver o sobrenatural naturalmente. Ou seja, o que significa o sobrenatural naturalmente? É o sobrenatural na nossa vida, nas coisas simples do dia a dia, não só nos momentos extraordinários. Não estão falando apenas de uma cura maravilhosa, de uma ação sobrenatural de Deus que todo mundo fica impressionado, mas de coisas sobrenaturais na simplicidade da nossa vida, nas coisas, entre aspas, comuns do nosso dia, em que você percebe que ali houve uma manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. O poder de Deus, meus irmãos, ele age dentro de nós. Ele age dentro de nós, nos ensinando a ver. Ele abre os nossos olhos espirituais. E nós passamos a viver pela fé. Viver pela fé é não viver pelo que eu vejo, porque o que eu vejo é natural. O que eu vejo, todo mundo vê. Quando a gente diz que uma pessoa é visionária, a gente diz que ela vê o que não pode ser visto ainda. O ainda é importante porque o ainda representa aquele tempo em que nós não víamos, mas agora conseguimos ver. E nós conseguimos ver pela graça de Deus, porque o Senhor encheu os nossos olhos, encheu o nosso coração de fé, e a partir daí nós começamos a enxergar. Então, a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo age dentro de nós. E quando ele age dentro de nós, ele, dentre outras ações maravilhosas, ele nos ajuda a enxergar aquilo que nós não enxergávamos até então. Mas ele também age fora de nós. E aqui é muito interessante porque é importante que a gente perceba que a ação de Deus é dentro de nós e é dentro de nós para agir fora de nós. Veja o que a Bíblia nos ajuda a entender. O poder de Deus nos faz conviver com o sobrenatural naturalmente. O poder de Deus, o poder é de Deus e o poder é Ele que concede. Leia o 8 mais uma vez, Atos 1:8, uma vez mais, por gentileza, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Mas recebereis poder ao... E até? O poder é de Deus e é Ele quem o concede. A quem o Senhor concede poder? A quem Ele quiser. A quem Ele quiser. O poder de Deus é concedido segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua autoridade. O poder de Deus é confiado a nós. O poder de Deus é dado àqueles que estão na presença de Deus. Não há mérito em nós. Não há nenhum favor nosso para que nós venhamos a receber algo de Deus. Deus nos mostra, Deus se revela a nós e Deus vai nos enchendo com a sua presença extraordinária. O poder é de Deus, é Ele quem concede. O Senhor é que é o poderoso. Nenhum de nós, em algum momento da nossa vida, ao experimentar o poder de Deus, pode trazer para si algum tipo de vaidade. E aí é que mora um dos perigos. Sabe por quê? Porque é comum, e eu quero alertá-los, esclarecê-los sobre esse assunto. É muito comum que, fruto de uma experiência espiritual maravilhosa, nós sejamos tentados na nossa vaidade. Nós sejamos tentados na nossa vaidade. Abra os seus olhos para isso. Já exemplifiquei e o farei outra vez. Convivia num grupo de irmãos e de irmãs de evangelismo urbano. Evangelizávamos na rua, normalmente de madrugada, em lugares que as pessoas não queriam ir. Então nós encontrávamos um grande número de pessoas endemoniadas. E a cada vez que nós orávamos com as pessoas, trazia para o nosso coração uma tristeza enorme de ver tanta gente possessa, mas também uma alegria de vê-las livres, libertas pelo Pai. E aí um amigo meu me trouxe essa palavra que eu nunca mais esqueci. Ele disse: cara, nós temos que ficar atentos,
Porque depois que a gente expulsa demônios, a gente começa a achar que a gente tem mais poder do que os outros. E aí surge a vaidade. E por conta da vaidade a gente cai. Porque a vaidade precede a queda, como orgulho e altivez, elas precedem a queda. Então pode ser que essa seja, disse ele, uma estratégia do inimigo. Ele possui alguém, nós vamos lá, expulsamos, ele sai, mas a estratégia não era para atingir aquela pessoa, era para nos atingir. Esta é uma palavra que deve abrir os nossos olhos, meus irmãos, porque nenhum de nós que tem a bênção de Deus, a ação do Espírito Santo, pode se sentir vaidosa por causa disso. Nenhum de nós pode se achar superior ao outro, como se fosse um crente de primeira linha e outro crente de segunda linha. Nós não temos em nós nenhum tipo de valor que traga para nós a certeza de dizer, olha, eu recebi o Espírito Santo porque eu sou bom, eu recebi o Espírito Santo porque eu me esforcei, eu recebi o Espírito Santo porque eu busquei. Toda a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida tem iniciativa nele. Ele é que toma a iniciativa. Ele nos viu, ele nos alcançou. Qualquer conversão é precedida por uma ação do Espírito Santo de Deus. Não existe convencimento do pecado que não tenha sido feita pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem conduz essa história. E quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida e eu recebo a Jesus Cristo, eu sou convertido a Ele, começa uma ação contínua do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu respondo, eu busco, eu quero, mas eu só quero e eu só busco porque Ele me quis e porque Ele me buscou e me alcançou. Efésios, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós temos que tomar cuidado. Cuidado. Ele diz que tem gente que enche a sua vida de coisas que não convém. E ele cita isso. Depois ele diz, enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos do Espírito, as melhores traduções, significa uma ação de Deus na nossa vida. O ativo nessa história é o Senhor, o passivo somos nós. Ele é que nos enche, e Ele vai nos enchendo com seu Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o poder é de Deus e não nosso. Ele dá a quem Ele quiser. Esteja pronto, preparado, busque na palavra do Senhor, porque Ele já buscou você, para que você receba o Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Vou só repetir. Eu não recebi o Espírito Santo porque eu mereço. Eu recebi o Espírito Santo porque Ele é gracioso para comigo. A conversão é precedida por uma ação do Espírito Santo. Não existe conversão sem que o Espírito Santo tenha agido antes, porque Ele é quem convence. Quem sabe o texto? Ele é quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. Ele é quem nos convence. Convencido pelo Espírito Santo, Ele se revela a mim. E quanto mais eu ando com Deus, mais eu ando com o Espírito Santo. Quanto mais eu ando com Ele, mais eu vou sendo cheio do Espírito Santo. E cada vez que eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou viver o sobrenatural naturalmente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo, eu quero dizer para vocês, o poder de Deus é para capacitar testemunhas de Jesus. O texto diz isso, veja comigo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para testemunhar. Primeiro, o poder do Espírito Santo age dentro de nós, ok? Depois de dentro de nós, ele começa a agir dentro de nós para fora. Eu começo a testemunhar. Eu começo a viver e a dizer o que Cristo fez na minha vida. E as pessoas vão me ouvir, porque eu não estou falando um blá blá blá, eu não estou contando uma historinha da carochinha, eu estou contando algo que o Espírito Santo fez na minha vida. E uma das maneiras mais especiais de você adquirir credibilidade ao falar das coisas de Deus é você falar daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Alguém disse, fale ou pregue sobre Jesus, ou fale de Jesus, se preciso, use palavras. Eu não sei quem disse, porque já disseram que muita gente disse, e eu já não sei se aquelas pessoas que disseram, se elas disseram ou não disseram. Eu não sei, mas eu imagino que havia uma boa intenção com essa fala. Mostrar que não pode ser apenas uma fala, mas um testemunho. Mas sabe o que aconteceu? Muita gente pegou essa frase utilizando como bíblica.
e até dizendo, não, eu não preciso dizer nada. Eu falo de Jesus com o meu testemunho. Parabéns. Resposta certa, mas não completa. Não vai tirar 10. Tirou meio, porque é meia resposta. A resposta correta é, eu falo de Jesus falando e falo de Jesus vivendo. Não pode haver uma distância entre a atitude e prática. Nós temos que ter a teoria que vai sendo dita, a minha fala, o meu discurso, que vai sendo apresentado, mas a minha vida deve falar bastante. Então, quando o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo para testemunhar, sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles saíram incendiados. Eles saíram incendiados. Atos 2, derramado o Espírito Santo sobre os discípulos. Dali eles saem incendiados e incendiando. Eles começam a pregar o Evangelho com todas as palavras e não apenas com atitude. Eles não fizeram, não, mudamos agora, nós não temos isso, não tem aquilo, não visitamos esse lugar, não fazemos, não é isso não. Eles começaram a viver uma mistura de fala e prática, e esta fala e essa prática foi acontecendo na vida dos discípulos. Pedro e João saem, eles vão para a oração da hora nona no templo, lá eles encontram um coxo. Já pensou? Só os que testemunham agora, tá? Os que não falam nada. O coxo, tem alguma coisa aí, um dinheiro? Eles tiveram que dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quantas vezes os discípulos fizeram isso, trouxeram uma palavra, depois Pedro faz um discurso maravilhoso, uma pregação, milhares são convertidos por causa do uso da palavra. Paulo e Silas estão presos, hora, meia-noite, prisão, depois de apanhar muito, o que eles fazem? Ficam em silêncio para não atrapalhar os outros. Eles começam o quê? Louvar ao Senhor, usaram a palavra. Então não se esconda por trás dessa frase, não se esconda por trás da frase que diz que o mais importante é o testemunho. As duas coisas são igualmente importantes. E aí entra um negócio curioso, meus irmãos, porque alguns podem dizer assim, pastor, mas eu fico meio intimidado, eu fico com vergonha, eu sou tímido. Irmãos, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre timidez. Mas existe uma timidez que é natural, certo? É natural, já não tem a ver com o natural anterior, tá? Mas existe uma coragem, uma intrepidez que é sobrenatural. Eu conheço histórias e já vivi, já fiz coisas que eu digo assim, meu Deus, eu não sei como é que eu tive coragem de falar um negócio daquele no meio de tanta gente, dizer alguma coisa, mas são coisas que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nós devemos falar do que temos visto e ouvido, como Pedro disse, quando foi preso e depois solto, condenado, o pessoal dizendo, não fala mais nada. Ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, veja, o Espírito Santo, ele age dentro de mim, certo? E aí eu passo a ver de forma sobrenatural. Lembra dos discípulos? O que eles viram? 5 pães e 2 peixes. O que Jesus viu? A multidão alimentada e sobrando cestos. Aí o Espírito Santo age dentro de mim, e agora ele age dentro de mim para fora. Eu começo a testemunhar, e testemunha no original grego é martiria, de onde vem a palavra mártires. Aí o negócio começou a esquentar. Porque o mártir é aquele que abre mão da sua própria vida. E a essência da entrega a Jesus é essa. É entregar a sua vida, é a conversão completa e absoluta, é a entrega que a gente faz a Deus e que a gente abre mão da nossa própria existência. Isso é o que o Senhor faz. Isso é o que o Senhor nos convida. Então, enquanto testemunhas, nós somos incendiados interiormente e começamos a falar e a compartilhar para as pessoas aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas que você conhece. Deixa eu fazer um parênteses aqui, posso? Parênteses. Tem gente que não tem um testemunho para contar seu. Se nós abrirmos aqui, vai ser o culto do testemunho. Conta aí. Testemunho, uma experiência sua com Jesus.
Um momento seu com Deus, eu me cobro isso o tempo todo, gente. Sabe por quê? Nenhum de nós pode viver de experiência passada. Ah, pastor, eu tive uma experiência com Jesus, foi maravilhosa, em 1519, eu estava lá, o Senhor falou comigo, foi assim, maravilha. Conta outra. Então, pastor, quer dizer isso para o senhor, em 1519, tive uma experiência. Não, outra. Está lá no passado, nunca mais teve, nunca mais aconteceu nada. A nossa experiência com o Senhor deve ser diária, para que eu possa ter o que contar. Terceiro e último, o poder é de Deus para que outros, em outros lugares, conheçam a Jesus e vivam o sobrenatural naturalmente. Então, o Espírito Santo age dentro de mim, eu passo a ver de outra forma, depois ele dentro de mim me leva a testemunhar, e ele me dá uma visão. Eu preciso alcançar outras pessoas. Eu não posso simplesmente viver particularmente o Espírito Santo sem que eu compartilhe o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está me ensinando para as pessoas. Porque o texto diz, Atos 1,8, leia o finalzinho comigo. E sereis minhas testemunhas. Aonde, meus irmãos? Jerusalém, Judéia. Ok? Qual foi o modelo que o Senhor desenhou? O desenho dele para nós foi o seguinte, olha, veja comigo, A fala para B, certo? Depois B fala para C, e o A continua a falar, de uma forma tão simples, que Jesus diz, olha, Jerusalém, onde vocês estão agora, e vocês não poderão ficar aqui, vocês vão ficar aqui ou ficaram lá até aguardarem a promessa que foi feita pelo Pai, anunciada pelo Filho. Depois disso, os discípulos deveriam viver esse momento de espalhar, de invadir outras áreas, de chegar a outros cantos, de compartilhar com outras pessoas. O quê? Compartilhar o quê? Aquilo que o Espírito Santo havia dado e ministrado ao coração deles, aquilo que o Espírito Santo estava trazendo à memória deles, a experiência maravilhosa de conhecer a Jesus e de terem uma caminhada com Ele. E aí, a Bíblia vai nos ensinando e nos traz isso de maneira clara. Mas eu disse agora há pouco que é possível que algumas pessoas digam assim, pastor, eu consigo crer, eu consigo viver, mas eu não consigo falar. Ainda mais quando o Senhor diz que tem que falar para muita gente. E falar para muita gente não quer dizer um auditório, falar para muitas pessoas. É a missão que Deus nos deu. E eu vejo que Deus, Ele trata a gente como a gente é. Ele dá para cada um de nós a oportunidade de ministrarmos. Só não podemos perder a visão de que a responsabilidade para alcançar até os confins da terra é minha. E mais de quem? É de mais alguém? De mais alguém? Não. Ninguém mais? Só eu? Mais quem? Não quero nós não, quero eu, vai lá. Eu, não pode ser nós, porque nós vai você. Vai você. Somos nossa, a missão é nossa. Essa missão que o Senhor nos deu, que está na sua palavra, Ele traz para a gente essa realidade que aqui está. Então eu não posso viver aprisionado numa suposta timidez. Tem gente que é tímida só para pregar o Evangelho. Conversa com todo mundo, encontra poste na rua e bate um papo. Tem pessoas que já conhecem todos os porteiros do condomínio pelo nome, sobrenome e CPF, mas nunca falou de Jesus para nenhum deles. Tem gente que conhece as colegas da academia, os amigos da academia, do Pilates, mas nunca falou de Jesus para nenhum deles. Tem gente que fala até dormindo, é ou não é? Tem ou não tem? Tem umas pessoas que não param de falar nem quando dormem. A pessoa é uma doideira. E tem gente que conta à noite o que fez de dia. O que é uma bênção, não é, meus irmãos? O que há para se esconder, não é verdade? E por que é que não se consegue falar de uma experiência com Deus? E por que é que não se consegue contar para uma pessoa o que Jesus Cristo fez na sua vida? E por que é que não consegue compartilhar com uma amiga, com um colega, com um vizinho, com um desconhecido, algo que Jesus fez na sua vida? Razão número 1 da maioria: pastor, eu até quero,
mas não quero ser confundido com uma pessoa chata. Irmãos, chato é o que fala o que não tem nada para dizer. Chato é o que fala fora de hora. Lógico, tem pessoas chatas. Não tem pessoas chatas? Tem os xiitas e tem os chatos, com certeza. Os chatos, eles pegam no pé, eles dizem que você vai para o inferno, e vai falando uma série de coisas. Eu já vi experiências assim. Então você precisa ter o equilíbrio, e quem vai dar o equilíbrio? Meu Deus do céu, é o Espírito Santo que vai dar o equilíbrio. Nem além, nem aquém, nem mais, nem menos. Pastor, mas como é que eu me aproximo? Como é que eu chego para conversar com a pessoa? Não invente, não tem estratégia. Olha, fala aí. Eu já fiz de tudo. Uma vez Deus me deu uma visão. Você vai ficar numa esquina. Aí eu ia lá para a esquina. Eu falava, fica na esquina. Eu só via até aí e ficava lá na esquina. Pezinho assim, encostado na parede, né? Aí passava alguém, Deus falava comigo, fala para essa pessoa. E eu ia atrás da pessoa. Sem saber o que falar. Certo? Mas Deus não mandou, Paulo? Deus mandou, eu fui. Aí lá ia eu atrás da pessoa, e a pessoa indo embora. Eu falei, meu Deus, mas se a pessoa entrar numa loja, entrar num lugar, eu perco a pessoa, eu tenho que falar para a pessoa. Aí dava um desespero, eu corria na frente dela, falava, ei! A pessoa assustava, eu falei, Jesus mandou te dizer que tal, dava o recado para ela e ia embora. Eu não sei o que acontecia depois. Eu não ficava ali o tempo inteiro, tá certo? Agora, eu não estou recomendando isso não, tá? Eu só estou contando um caso. Você pular na minha frente e eu passar mal, eu te pego depois. Eu tenho um amigo que evangelizava no cemitério, sexta-feira, por volta de 11h45, 11h50, ele muito forte, ele ia vestido todo de preto e com a capa. Quando chegava um determinado grupo para alguma atividade religiosa por volta da meia-noite, na sexta-feira, ele saía por trás dos túmulos, saltando. Gente, na primeira vez que ele fez isso, o pessoal vazou. Na segunda vez que ele fez isso, vazaram, mas jogaram alguma coisa, mas não acertou nele. Na terceira, o pessoal já estava escolado, já tinha a tropa de elite, já tinha um sniper lá, o sniper já estava pronto. Na hora que ele fez, ele jogou o negócio, bateu na testa dele e foi embora, disse que o chamado acabou, que a obra foi boa, que o ministério valeu, que era só até ali que Deus tinha mandado ele para lá. Eu estou recomendando isso? Claro que não. Não estou não, hein? Vai dizer, pastor, você deu ideia lá na igreja. Não dei não. Eu estou dizendo para você o seguinte, converse com as pessoas. 3 passos importantes aqui. Primeiro, como que a gente vence a timidez, dá lugar à intrepidez, vence a vergonha e dá lugar à coragem. Primeiro, assumindo a nossa dificuldade. Para de conversa, dizer que você consegue ou você não consegue. Assuma a sua dificuldade. Assuma a sua dificuldade. Segunda coisa, clame a Deus por seu poder. Clame, não se satisfaça, olha, a experiência de falar de Jesus para alguém e ver os olhinhos brilhando, o coração sendo tocado, não por mérito nosso, porque nós não estamos vendendo um carro, nós não estamos vendendo um apartamento, nós estamos falando de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não somos nós, a minha palavra não é mais importante do que a sua, a nossa palavra é absolutamente igual, porque a nossa palavra está sendo embalada pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu tenho que assumir a minha dificuldade. Senhor, eu tenho dificuldade. Segundo, eu vou clamar a Deus por seu poder. Terceiro, nós vamos falar, nós vamos compartilhar, nós vamos executar isso. Dizendo o quê? O que Jesus fez na sua vida e o que você está aprendendo na Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, você está lendo lá os Salmos, tá? Você lê o Salmo número tal. E aí você vai encontrar com alguém, se você vai ver uma coisa incrível, é incrível. O assunto que está lá vai ter alguma coisa a ver com o texto que você está lendo. E você pega aí, para os noveleiros, tem várias oportunidades aí, no momento, né? Mas você vai falar o quê? Aquilo que você está aprendendo. Então, quando eu não leio a Bíblia, eu vou dizer o quê? É ou não é verdade? Lembra daquela história? Eu estava no hospital, momento de espera, de visita, tinha uma senhora ao meu lado, estava dando uma novela das 6, e eu disse para ela assim, quem é aquela menina lá?
Falou, aquela menina é a esposa do fulano, mas é também a amante do Beltrano, que é casada com ciclana, que tem uma prima que é a vizinha, e trabalha no aula. Sabe aquela história de novela? Quando ela terminou, eu perguntei para ela assim, nome da mãe de Moisés. Ela olhou para mim brava e falou assim, pegou pesado, hein, reverendo? E eu pensei, eu preciso contar melhor as histórias da Bíblia, para que as pessoas aprendam. Eu preciso muito do Espírito Santo de Deus. Eu preciso viver o sobrenatural naturalmente. Eu quero terminar orando. E essa oração que eu faço com você, meu irmão e minha irmã, é uma oração muito, muito simples. É uma oração de pedir ao Senhor que haja sobre a nossa vida. Olhe para mim. Se você falar de Jesus Cristo para uma pessoa, e o Espírito Santo agir na vida desta pessoa, se essa pessoa for ganha para Jesus, não por você, mas pelo Espírito Santo através da sua vida, você vai ter uma recompensa espiritual. É algo divino, não humano. Não dá vaidade. Ganhei 3 para Jesus, e você? Ganhei 6, e você? Miserável. Não é humano, não é vaidade humana não, é recompensa espiritual, algo que só Deus é capaz de operar na nossa vida, e Ele vai operar na sua vida, Ele vai operar na minha vida, Ele vai operar na nossa vida, vai operar na vida da nossa igreja, e nós vamos ser muito mais evangelistas do que já fomos até hoje. Alguns de vocês têm que falar mais dentro de casa, alguns de vocês têm que ler a Bíblia em voz alta dentro de casa, alguns de vocês têm que ser vistos orando, valorizando o tempo da oração e da leitura da palavra de Deus. Alguns de vocês têm que falar de Jesus Cristo dentro de casa, porque luz que brilha longe tem que brilhar muito mais perto. Mas eu preciso assumir a minha dificuldade. Eu preciso clamar a Deus por poder. E depois, deixa que Ele vai fazer a obra do Senhor. Eu quero orar com você. Aqueles que quiserem, nesse momento de oração, podem ficar de pé, que assumem a sua dificuldade, que assumem que precisam do Espírito Santo de Deus, que assumem que precisam desse mover de Deus na nossa vida, no nosso coração, do Espírito Santo de Deus. Diante dele nós estamos, irmãos e irmãs. Diante do Senhor nós estamos. Presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, é Bíblia, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo. Peça ao Espírito Santo de Deus, me dá poder, assuma a sua dificuldade diante do Senhor, assuma a sua dificuldade de fala, a sua dificuldade de testemunho, assuma, peça ao Senhor, me dá poder para isso, tira a minha timidez, tira a minha vergonha, me dá intrepidez e me dá coragem em nome de Jesus. Ó Senhor Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, sob o poder do Teu Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, sobre aqueles que assumem a sua dificuldade, que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Aqueles que apresentam a sua timidez, que recebam da tua parte a intrepidez, em nome de Jesus. Aqueles que têm vergonha e se omitem, e numa hora ótima de oportunidade de fala, se calam, ou falam sem parar sobre o que não edifica, sobre o que não edifica, sobre o que não abençoa, sobre o que não interessa. Dê, Senhor Deus, a bênção da coragem, da sabedoria, da fala no momento correto e adequado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por cada irmão e cada irmã, que hoje também precisa ver de forma sobrenatural, que quando abrem os seus olhos apenas naturais, enxergam 5 pães e 2 peixes, e tão somente isso, não veem mais nada, não conseguem ver,
Permita-lhes que permita que a visão do Senhor, que é sobrenatural, nos alcance, que cheios do Teu Espírito Santo venhamos a enxergar o que não está diante dos nossos olhos, o que ainda não aconteceu, o que não pode ser tocado, não é concreto, não é palpável, mas sob o poder do Espírito Santo do Senhor, há de acontecer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Senhor, o que é natural, a natureza humana, está bravo, Senhor, é uma luta constante, carne contra espírito, espírito contra carne. Nós queremos alimentar o Espírito, nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos buscar a Tua presença, nós queremos ter mais tempo lendo a Tua palavra, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, pregando, estando na Tua casa, no serviço do Senhor, no dia a dia da comunhão dos santos, sendo fortalecido pelo Senhor. Ó Pai, nós oramos assim para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu ainda quero, com vocês de pé, fazer uma oração e dar uma oportunidade para aqueles que ainda não receberam Jesus nos seus corações e querem receber Jesus, que sentiram hoje o toque do Espírito Santo de Deus. Se isso aconteceu com você, repita, pouca voz ou no seu coração, a seguinte oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do perdão do Senhor. Muda a minha mente, muda o meu coração, salva-me e escreva o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração conosco hoje, não perca a oportunidade de procurar um dos pastores da igreja e dizer para eles: pastor, eu quero receber a Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero crescer no relacionamento com Jesus. Procure um dos pastores e vamos celebrar na presença de Deus em nome de Jesus.